Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, e nesse vídeo aqui eu vou colorir a Anya, só que numa temática mais Halloween. Então eu vou acrescentar elementos, né, que vai deixar ela mais sombria, e fazer ela numa versão mais Halloween e explicar pra vocês como que eu fiz essa construção. Essa versão da Anya em Halloween, né, numa versão de personagem de Halloween ou inspiração, eu decidi fazer a parte do chifre da Elsa. Quando eu comecei a fazer, não tava combinando, não tava indo. Então eu fiz uma versão infantil do chifrinho da Elsa, uma coisa menos, uma coisa leve. Eu não queria tirar esse detalhe que ela tinha aqui, então eu acabei acrescentando assim. O olho da Anya, né, do personagem é verde com vários detalhes, inclusive eu já colori o olho dela aqui no canal. E aí eu decidi fazer um olho preto com elementos dentro de alguma coisa que remete a gente a Halloween. Achei que isso ficaria bem interessante. E aí o que eu encontrei foi teia de aranha, que na verdade é um pincel que já estava pronto no Ibis Paint. Ele já é do Ibis Paint, então é só vocês descer. E lá no final vocês vão encontrar. O que eu fiz foi o centro, como se fosse a bolotinha do olho, nessa temática de aranha, de teia de aranha. E para não ficar tão distante, uma coisa muito profunda igual estava, eu fiz todo um contorno em branco e esfumei. Isso deu muito mais ênfase para esse centro do olho e eu acho que ficou mais parecido ou mais chamativo como uma bolotinha do olho. Basicamente foi isso. Então eu fiz de um lado, depois eu fiz do outro, não tem segredo. O pincel que eu peguei para fazer essa base foi o pincel caneta de feltro. E para conseguir fazer abaixo disso que eu fiz, né, da teia de aranha, eu criei uma camada no meio para conseguir fazer isso. Porque se a camada estivesse em cima, ela ia cobrir a teia de aranha, que é uma coisa que eu sempre vejo vocês perguntando nos comentários. Depois que eu fiz isso, começa a parte da boca. Inicialmente eu ia fazer uma boca bem escancarada, uma coisa bem coringa, e aí eu comecei a fazer os rascunhos e não gostei do jeito que ficou, então eu simplesmente peguei a boca da Anya e coloquei uma língua como se fosse de serpente com 4 dentinhos, que eu achei que ia ficar ia ficar sinistro, mas ao mesmo tempo não ia fazer a Anya perder essa fofura que é uma característica da personagem. Depois que eu fiz isso e fiz todo o sombreamento do fundo ali da boca, né, porque eu queria realmente ficar todo preto, sem muitos detalhes, eu vim com a borracha e fui fazendo mais detalhes do dente dela. O dente dela ficou um pouquinho fora da simetria, mas nada ao ponto de incomodar. Tipo, ficou fofinho. Ficou uns dentinhos fofinhos, como se estivesse nascendo um dentinho de monstro nela. Depois disso, eu queria mais elementos de terror e eu decidi esburacar toda a parte do rosto da Anya, principalmente nessa área da bochecha, já que ela só tem bochecha praticamente. E aí, essa parte aqui, eu acho que o que eu mais me preocupei foi com relação de deixar esses buracos diferentes um do outro, com formatos diferentes, tamanhos diferentes, para dar muito mais esse efeito, essa questão aleatória dos tamanhos desses buracos causa um efeito. E aí eu acho que eu consegui fazer muito bem isso, então eu fui pegando círculos maiores, depois círculos menores. Depois eu vim apagando essa parte de baixo do desenho onde eu coloquei o chifre da Anya, inspirado no chifre da Elsa. E depois eu fui fazendo a parte do acabamento. Ficou muito fofo e enquanto eu estava aí colorindo e modificando os desenhos, eu ainda estava decidindo se eu ia deixar a Anya com cabelo rosa ou se eu ia colocar algum outro tipo de tom. Mas para não ficar pensando nisso, eu fui para a parte da pele dela. Eu peguei um tom mais amarelado, eu não tentei acertar a cor da pele da Anya, até porque eu acho que esse tom mais amarelado combina com toda a temática de Halloween, de terror que eu estava fazendo, que eu estava propondo a fazer. E aí depois que eu fiz isso, eu venho com um tom mais amarronzado e escuro para fazer o contorno e ainda dar profundidade para essa parte dos buracos no rosto dela. Eu tô com um pincel caneta de feltro, esse aqui é o pincel que eu tô usando, né, o caneta de feltro. E aí eu fui fazendo toda a base, a borda, né, desses buracos que ela tá no rosto. E isso, quando eu esfumar, acredite, vai salvar, vai dar muito mais efeito. E aí, depois disso, eu só vim fazendo alguns pontos de sombreamento ao longo, né, do rosto dela para ficar melhor. E aí vem com o esfumado. Gente, esfumei, acabou, ficou ótimo.
Depois vem a parte do olho dela, ela tem essa parte dos cílios, essa parte do olho bem kawaii, uma coisa bem fofa, e eu não quis tirar, eu já tinha colocado bastante elementos, né? Eu coloquei o chifre, depois eu coloquei os detalhes, o detalhe no centro do olho, e depois eu coloquei os buracos no rosto, então não tinha mais elementos para modificar, senão a gente não ia reconhecer a Anya. Então a parte do cabelo, a parte do rosto, os traços, foram tudo coisas que eu não modifiquei para que a gente conseguisse olhar e falar, tá, é a Anya numa versão Halloween, numa versão terror. Então a única coisa que eu precisei me preocupar aqui foi fazer a parte do contorno, e o pincel que eu usei para fazer isso foi o caneta digital, e eu liguei o estabilizador, que eu acho que faz muita diferença. Na parte da boca da Anya, a língua eu escolhi um tom de verde musgo e coloquei um contorno mais escuro para dar profundidade, e ficou fofo, ficou ótimo, até porque a Anya é um desenho que não tem tanta sombra, tanta luz, então eu não precisava focar nisso. Aproveitando a linha de raciocínio da língua verde, eu fui pro chifre também, então eu peguei ali um subtom de verde musgo para colocar na parte do chifre, coloquei sombra e coloquei luz também para dar mais efeito do que eu fiz na língua. E ficou muito bom, no final das contas ficou muito bom o resultado. Depois, finalmente, eu decidi colocar um tom de rosa no cabelo da Anya, pra gente não perder a essência, mas não coloquei aquele rosa fofo, aquele rosa clarinho que a gente vê. Eu coloquei um rosa mais escuro, como se ela tivesse, sei lá, tonalizado o cabelo dela para um rosa mais escuro. Esse rosa, ele acabou ficando tão escuro que, se você, dependendo da maneira como você olha, você jura que ele tá ali entre roxo e vinho. Tá ali pendendo, mas na verdade ele tá dentro da paleta de rosa, só que um rosa escuro, tá? Porque no Ibis Paint tem essa parte de paletas. Depois que eu usei o balde de tinta para facilitar mais ainda esse processo de colorir, eu venho com o pincel caneta de feltro e vou corrigindo as partes que o lata de tinta não conseguiu dar conta. Com o lata de tinta, às vezes ele deixa, principalmente essa parte perto das linhas, com um acabamento ruim, mas aí eu venho e faço o acabamento. Apesar de dar um trabalho, não dá o mesmo trabalho que se eu fosse colorir manualmente. Realmente não dá o mesmo trabalho. E aí, alguns pontos ali do cabelo da Anya, eu acabei colocando uns pontos de luz, ou seja, um rosa mais claro. E aí eu esfumei o máximo que eu pude para conseguir obter esse resultado que vocês estão vendo. Uma vez que eu fiz a parte do rosto, a parte do cabelo, eu só precisei me preocupar com a parte, né, da roupa. E aí a roupa eu não modifiquei muito e me inspirei mais na Wandinha Hadas. Então eu peguei alguns elementos, coloquei de preto, esse laço eu deixei um vinho. E aí a parte de baixo aqui, que eu acabei esquecendo do cabelo da Anya, eu coloquei um tom mais escuro para trazer profundidade. E aí a única coisa que realmente faltou foi tirar essa parte de cor de pele e deixar o olho branco da Anya. E esse aí foi o resultado que vocês estão vendo. Foi uma versão da Anya terror. Eu vou colocar o antes e o depois. Eu vou colocar uma versão da Anya normal e a versão dela Halloween para vocês conseguirem comparar. E é isso. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo.